Este é o podcast do portal Arte Design e eu sou a professora Eleni Morgenstern. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para você. E eu sou o Donato Augusto, com a minha voz de tacara rachada. Estou aqui com o Arthur e o Ricardo. A gente vai falar sobre o tema de hoje, no podcast de hoje, de uma junção, né, do projeto Multiplica e do projeto Arte Design. E hoje o tema é música. Começamos aí de uma maneira maravilhosa. Arthur, se apresente, por favor. Meu nome é Arthur, meu nome é Ricardo. A gente faz parte do Lucas Beat, que é um duo de música pop que a gente compõe, né? E a gente tá bem feliz de estar aqui, primeira vez que a gente participa de um podcast. Então, a gente também está bem feliz em receber vocês dois. Estamos muito animados, vocês trouxeram o tema. Como eu falei anteriormente, nos bastidores, eu gosto um pouco de música e eu comecei assim, a estudar música com uns 9 anos. Assim, acho que vocês já foram influenciados, já se conectaram ou já tiveram contato com a música muito novos, acredito eu. Né? Não sei. Contato eu acredito que sim, mas a parte de realmente investir nisso, aprender um instrumento, alguma coisa mais voltada para algum tipo de aula, foi mais ou menos com uns 14, 13 anos. A gente era antes mais ligado na parte de artes mesmo. Que daí, que eu não acaba envolvendo, né? Mas Sim. a gente começou, na verdade, a gente fazia aula de pintura aos 9 anos. Que da hora. Quais instrumentos vocês tocam? Vocês tocam violão, guitarra? Então, eu toco um pouco de violão, eu toco bem, guitarra um pouco, depende do dia. Eu toco Depende piano. se os dedos não estão frios. Exato. Eu toco piano já desde 2014. Daqui a pouco vai fazer uns 10 anos. Faz bastante tempo que eu toco. Tanto que eu comecei na música com o piano e depois que eu fui desenvolver a parte do canto. Isso é verdade. Eu comecei com o piano, mas começou com o violão e depois a gente desenvolveu a parte do canto. Que legal, cara. Na verdade, eu comecei primeiro com a teoria, né, na igreja onde eu frequentava. Você começava com a teoria musical e depois você escolhia um instrumento para você fazer parte da orquestra. Daí eu comecei a tocar saxofone. Nossa, queria. É bem legal, assim, você não precisa estar com o dedo gelado porque o instrumento é gelado. Porque metal é uma coisa complicada. Mas eu comecei com os sax alto, depois eu fui pro sax tenor e depois pro sax que eu tô atualmente tocando, na verdade está em concerto, o sax soprano. Então, enfim, muito legal os instrumentos. Antes eu tocava flauta doce. É verdade. Flauta doce a gente tocou também. Acho que toda criança, né? Na escola. Todo mundo deve ter tido pelo menos um contato com a flauta doce, acredito. Não que a gente tocava bem, mas a gente tocava. O meu irmão ele teve um contato esses dias com a flauta doce. Meu tímpano ainda tá doendo, mas enfim. Tá, no nosso roteirinho ali, vamos começar então com o primeiro tema. O que compõe uma música? Ou vocês querem falar de um outro tema antes de chegar na composição? Porque, enfim, a música tá aí desde 3.000 a.C., se eu não estou enganado. Músico. É bem por aí, bastante tempo. Olha aí. Muito tempo. Não sei dizer exatamente a data exata, mas é por aí. Faz muito tempo. Como artes, né? Vocês falaram que se conectaram bastante com artes. A música, né? Querendo ou não, é uma das 7 artes, né? E, cara, eu não sei. O meu contato com a música é muito... Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Soul. Assim, você, né, viaja ali, ainda mais que você toca piano, assim, fecha os olhinhos ali e vai viajando. E o sax, ele dá essa oportunidade, tipo, de tu realmente viajar nas notas, assim, porque é muito de improvisação e de tocar, assim, livremente. Então, eu gosto. Mas, enfim, que compõe uma música. Então, a gente tava pensando nisso antes de vir pra cá. E, na verdade, a principal... tem vários tópicos, que no caso é a letra, a parte de harmonia, tanto instrumental quanto a parte de harmonia, que no caso é dos instrumentos e da própria voz. Do arranjo dos instrumentos das vozes também. Tem a parte de ritmo. Isso, a parte da letra. E
Acho que foram todas, né? Eu acho que foram todas. Tá. Tem Então- também daí, é que essa parte da harmonia instrumental ela envolve bastante coisa, né? E também tem a parte tanto do instrumento, a parte de percussão, mas a gente fala sobre. Com certeza. E também varia de estilo para estilo, né? Exato. O estilo onde eu participava, que era algo mais sinfônico, quer dizer, depende da orquestra sinfônica, ela não tinha percussão. Era Sim, realmente sim. tu ali no... tu não tinha um ritmo ali para seguir da percussão, tu tinha que ir pela... daí a gente já entra na parte mais técnica, pela Partitura? pela partitura, isso mesmo. Ia pela partitura e dependendo ali do instrumento, tu tocava ou na clave de sol ou na clave de Fá. de fá, isso mesmo. Ah, então varia assim, o que vocês tocam, usa muito percussão, depende do que vocês pretendem alcançar com a música que vocês estão compondo. Como é que essa parte ela se compõe ali? Percussão, basicamente. A parte de percussão a gente usa principalmente nas produções das músicas, porque geralmente as percussões que a gente faz são eletrônicas. Eu uso o piano digital para fazer a parte de percussão. Que alguma coisa a gente toca separado e grava separado, como chocalho, bandeira, alguma coisa se precisa, né? Que tem algumas músicas não é sempre. que não precisam. Das músicas que a gente lançou, se não me engano, tem uma que tem mais percussão, as outras é algo bem de fundo, assim, bem só pra dar um detalhe a mais. Mas o que a gente usa de percussão geralmente é eletrônico. Legal. Atualmente, assim, o eletrônico tá muito em voga, assim. Você consegue fazer uma música, assim, sem necessariamente ter o instrumento físico. Exato. Assim, com piano mesmo, mais ainda. Uhum. Por exemplo, a última música que a gente lançou, ela tem um violino, a música inteira. Uhum. Nem eu, nem ele, a gente toca violino. Não tocamos, mas a gente fez tudo no piano. Com é tipo um preset de violino. E aí eu utilizo as teclas do piano digital e aí faço a melodia, a harmonia, tudo que precisa fazer com o violino. Fica bem legal. O baixo também te usa bastante. O baixo também. Ninguém toca toca baixo, mas com o piano faz com baixo. Não, com certeza. O baixo era uma... Depois que eu ouvi Nirvana, eu sempre quis tocar baixo. Mas daí, depois que eu vi que todo mundo sabe tocar, eu não quero mais. É uma coisa que a gente não sabe tocar. Quem sabe um dia a gente não aprende. Exatamente. O meu pai, ele é muito frustrado até hoje porque ele queria me ensinar trombone e eu não quis. Eu até sei tocar algumas notas, assim, porque o instrumento de sopro, ele tem uma mesma... Não é técnica. Ele tem uma mesma dinâmica. É mais basicamente pra você fazer o biquinho e soprar. O sax, você precisa só usar o dente de cima e... o clarinete também, essas coisas assim, o oboé. Nossa, o oboé, cara. Eu não consigo entender como é só uma palhetinha, o oboé. Não sei se vocês já viram o oboé. Eu já ouvi falar. É uma tristeza. Madeiras, enfim. Mas vamos voltar um pouquinho antes da composição, que eu acho que talvez seja o que também... a inspiração de vocês, né? Como que vocês se inspiram? Vocês se inspiram em outros artistas? Vocês se inspiram talvez em pinturas, em esculturas, arte em geral, né? Porque um artista, ele precisa de muitas referências, Com né? certeza. Para você conseguir criar uma obra assim, às vezes você não necessariamente copiar, mas você se inspirar, né? Uma inspiração, de onde vocês puxam a inspiração de vocês para criar música, para compor as letras? Então, a gente diz que na verdade a inspiração vem de todo lugar, né? Então, assim, depende muito, às vezes, assim, às vezes tá tipo tomando banho, vem alguma coisa, daí sai pra gravar um áudio, assim, sabe? Vem de tudo realmente, mas a gente acaba vendo que outras formas de arte acabam inspirando bastante a gente, tanto a parte de filmes, de livros, até essa parte de pinturas também, né? A gente até tem algumas artes que acabam se baseando ou até fazendo referências, e principalmente outros artistas, não necessariamente em... assim, uma música me fez criar outra música, mas assim, às vezes até em inspiração, tipo, nossa, gostei muito dessa nota que foi tocada aqui, vou tentar fazer alguma coisa com isso. Ou gostei muito do tema dessa música aqui, então, acho legal, tem mais alguma coisa pra falar sobre isso, posso tentar conversar um pouco sobre esse tema. E vai indo, assim, é bem amplo, assim, não tem muito uma fonte específica. Até a parte de livros, por exemplo, a gente tem músicas que são inspiradas em acontecimentos de livros, e aí a gente meio que consegue colocar as coisas que a gente passou na nossa vida, juntando com todas as nossas referências. Né? Tanto que, geralmente, o que inicia toda essa parte nossa de vamos parar agora e vamos criar alguma coisa,
é alguma relação que a gente fez com algo que a gente passou, com algo que a gente tá vendo. Por exemplo, eu vi um filme e vi uma cena, nossa, essa cena que parece uma situação que eu presenciei, que eu passei por ela, então, eu vou escrever sobre isso. Ou a gente até gosta de brincar de perspectivas diferentes. Por exemplo, se eu estivesse nessa situação, será que eu fazer desse jeito? Será que eu não pensaria de outro jeito? E aí, pensando todas essas possibilidades, tu acaba criando uma coisa nova. Realmente, mas vocês têm um tema específico, assim, que sempre vem à tona, assim, vocês, tipo, caramba, a gente faz muita música sobre isso, Freud explica, sei lá. Vocês têm um tema específico, assim, que vocês gostam de abordar nas músicas de vocês, assim? Eu acredito que sim. A gente até tava, há um tempo atrás, a gente até tava tentando, não catalogar, mas tipo, colocar um nome específico para mais ou menos o que a gente faz. E a gente chegou que a gente fala muito sobre melancolia. Se você pegar uma palavra para definir, acho que seria mais ou menos isso. Porque a gente fala que a gente acaba tendo muito mais inspiração quando a gente tá em um momento ruim, ou a gente passa por alguma situação ruim, ou a gente não tá... A gente encontra muito mais inspiração na tristeza do que na própria felicidade. Tanto que, até pra mim, acredito que pro Arthur também, é muito mais tranquilo escrever uma música triste que uma música feliz. A gente tem essa meta de tentar escrever músicas mais animadas. Exato, mas não tá dando certo. Tanto que a gente... Animar um pouco, dar um... Exato. Tanto o que a gente acaba fazendo? A gente, geralmente, a primeira versão das nossas músicas, quase 100% elas são tristes. É uma unanimidade. É o violino triste. Exato. Ou até bem lentas, assim. Exato. E aí depois, na hora que a gente vai produzir a música, a gente pensa, mas se a gente fizesse essa música mais animada, se a gente tipo, acelerasse ela, se fizesse alguma coisa para que ela ficasse mais animada. Não necessariamente ela tem que ser mais feliz. Mas ela pode ser mais animada. É aquele tipo de música que tu pode estar dançando, mas tu vê a letra, talvez pode chorar. Entende? É nesse sentido. É legal porque tem uma dupla função. Tu não fica preso é uma música triste, ela tem que ser lenta, calma e com uma letra triste. Não. Você acaba alcançando os dois públicos. O público que às vezes presta atenção na letra e o outro que só quer se divertir com a música. Mesmo seja lá o que ela quer dizer. Bem isso. Eu li um livro uma vez, que é um livro do Ed Sheeran, que é uma biografia dele. Que ele até tem uma parte que eu grifei, que eu sempre gosto de lembrar dela. Que ele fala assim, que é muito... Ele tem um problema de que até foi muito criticado no início da carreira dele, porque ele sempre escreveu músicas tristes. Por mais que às vezes ele tem músicas animadas, mas não necessariamente as letras são felizes. E é porque ele fala assim, quando tu tá em um momento de felicidade, tu não vai parar tudo, vai tipo, não, deixa eu escrever aqui, sabe? Normalmente tu vai estar aproveitando o momento e afins. E quando tu tá em algum momento mais triste, uma coisa mais melancólica, normalmente é um momento que tu tá sozinho, e que normalmente é um momento que tu tá meio que pensando demais, sabe? E normalmente nesses momentos que vem mais inspirações. Era exatamente isso que eu ia falar. Quando você tá num momento feliz, você tá basicamente vivendo ele. Você não tá parando pra pensar, peraí, eu estou vivendo um momento feliz. Mas daí no momento triste que tu tá ali no seu quarto, comendo um Cheetos, né? O telespectador que tá aí, não, sacanagem. Você tá ali comendo um Cheetos, daí... Velho, melancolia. É isso aí. Daí você acha um significado assim que faz muito sentido. E daí tu começa a escrever. Eu comecei a fazer assim também. Agora principalmente porque eu escrevo, né? E daí eu tava num momento bem assim também. E aí eu escrevi assim e foi a noite inteira escrevendo um conto que eu tinha feito. E daí eu fui dormir. E daí, tipo, é tão vívida a sensação, assim, é tão pesado às vezes, assim, que às vezes tu acaba até sonhando com isso, né? Não sei se vocês já sonharam com alguma música que vocês fizeram, assim. Muitas vezes eu quero dormir, por exemplo, hoje eu vou dormir cedo, quero dormir. Eu consigo dormir por uns 5 minutos, fecho os olhos por 5 minutos, aí vem uma inspiração, uma frase, uma coisa. Aí eu me forço a conversar, eu vou acordar e anotar isso aqui, porque eu sempre fico naquela, eu vou ir lembrando a noite inteira pra de manhã eu anotar ou gravar. Não acontece. Não. Aí eu acordo, gravo, anoto ali o que tem que fazer. Tanto que a gente tá sempre com um gravador de áudio, principalmente. Quando vem alguma coisa, com um bloco de notas, qualquer coisa pra estar anotando. Porque do mesmo jeito que vem rápido a inspiração, ela sai rápida, super rápido também. Com certeza. O insight vem ali no meio do ônibus, se você não anotar exatamente. Nunca mais vai ficar naquele ônibus pra sempre. Vai ir pra pegar as outras bem isso. A gente até faz uma analogia de que, assim, na verdade, pra gente as ideias e as inspirações, elas estão meio que flutuando, assim, sabe? E é meio que aberta a possibilidades pra quem realmente quiser. Quem pegar primeiro... Exato, quem pegar primeiro pegou, sabe? Legal. Então, por isso até isso explicaria também o motivo de por que tantas pessoas têm as mesmas ideias.
Uhum. Tipo, exatamente É igual. Às verdade. vezes tu pensa assim, nossa, eu pensei nisso ontem. Uhum. Mas como tu não foi pra frente, a pessoa foi. E tem até a ideia, né, dessa nova série do Neil Gaiman, do Sandman, que tem um local de biblioteca onde as ideias que nunca foram feitas estão guardadas ali. Daí quem pegar, pegou. Exato, Tem quem uma pegar, pegou. ideia para falar sobre as ideias que estão no ar. E Exatamente. até essa parte de, tipo assim, de letras que a gente acaba escrevendo. Uhum. Por exemplo, tem letras minhas, até nossas, que eu sei que eu não vou usar elas pra nada, porque elas são tão fortes, e até, tipo assim, de tristes, que eu não sei se é uma coisa que eu gostaria de botar pra outras pessoas, sabe? Uhum. Então, assim, prefiro deixar elas, tipo, guardadas, assim, sabe? Uhum. Então, isso, assim, é uma coisa que a gente cuida bastante, assim, sabe? A gente gosta de falar da nossa perspectiva, tipo assim, as nossas vidas e afins, justamente para as pessoas se conectarem, sabe? Uhum. Mas meio que tem um limite até aí, sabe? Porque a gente tem músicas que eu gosto muito delas, ficam assim, nossa, mas tipo, essa música tá no sentimento que às vezes não é isso que eu queria estar realmente passando pros outros, sabe? E daí elas ficam, assim. Mas é bom que acaba servindo como, tipo, passou esse momento, tipo assim, tá ali, óbvio, nem fico lendo muito isso, né? Mas assim, tá ali e deu, sabe? Não vou E botar tem mais. músicas que você acaba associando com momentos, com pessoas, né? Muito. E daí você fica triste porque a música é muito boa, mas ela te faz lembrar uma coisa, né? É mais ou menos isso. É isso. Né? Não sei se vocês já tiveram alguma música assim que ficou marcada. Caramba, gosto tanto dessa música, mas não vou ouvir. Passa. Porque ela lembra. Próximo. E às vezes são músicas animadas até. Essa é o pior, às vezes são músicas animadas. Exatamente. Eu não sei. Agora eu comecei a desvincular algumas músicas ali, tá indo voltando para as playlists assim que eu utilizo, mas antes passava longe, assim, não queria saber também. E essa parte de inspiração que tu comentou antes, até essa parte que tu falou que ficou escrevendo a noite inteira, eu acho que a gente se identifica muito. Uhum. Porque é muito também uma ideia de botar pra fora o que tu tem. Uhum. Tanto que, principalmente pra essa parte de música, a gente até conversando com outros amigos músicos, pessoas da área, alguns deles até tentam já como se fosse escrever a música ou pensar na música já pensando nos formatos, de como é que ela vai ser, de pensando, refrão, verso, pré-refrão. A gente só escreve tudo. Tanto que a gente tem música que tem, tipo, páginas e páginas de letra. Aí depois a gente pega, aí depois que, tipo assim, já carregou tudo que tu tinha, já escreveu tudo que tinha pra escrever, aí depois, em outro momento, você vai pegar, eu gostei dessa parte aqui, gostei daquela outra. Aí começa a parte de estruturação, sabe? Mas essa primeira parte de criação, a gente não se limita em nada. Uhum. Porque pode vir qualquer coisa, tipo, só deixa. Uhum. Deixa Depois começa a pensar como é que tu vai fazer. Depois que tu pensa mais racionalmente, na verdade. Sim. Isso, até às vezes vem umas palavras que ficam assim, nossa, eu nunca usei essa palavra na minha vida. Tipo, nunca usei, nunca... Palavras até bem rebuscadas, assim, sabe? Que assim, não usaria essa palavra. Daí ela depois vai, tipo, não, mudar essa palavra aqui, sabe? Mas, tipo, de primeira ideia, esse primeiro rascunho, meio que, tipo... Bem meio rabuscado, vale tudo, assim, do que tu assimilou, né? Do que tu tem ali da tua cultura já de leitura, de músicas, assim. Cara, que legal. Sério mesmo, tipo... Eu me atrevi algumas vezes a escrever música, mas, tipo, era assim... Cara, isso é tão clichê. Eu já vi isso em todo lugar, mas realmente, tipo, vocês consomem muitas coisas, assim, talvez, tipo assim, eu, né, como eu faço cinema, eu deveria estar consumindo muitos filmes. Não consigo. É que, eu não sei, ao mesmo tempo que eu quero ver os clássicos, as coisas que foram, assim, tipo, uau, inovadoras, assim, e Godard e Orson Welles, eu só quero sentar ali e ver o meu Adam Sandler e não gosto de Adam Sandler, gente. Pra quem gosta, não temos nada contra, tem até amigos que são, mas que são Adam Sandler, não. Mas, tipo, vocês consomem bastante coisa, conseguem consumir, ou às vezes por causa da rotina é só, tipo, no ônibus ouvindo a música ou lendo, assim, vocês consomem bastante? Música a gente consome bastante. Eu diria que a gente consome... Eu acho que de todos os meios de arte, eu acho que é o que a gente mais consome. Porque a gente tá... Eu vejo por mim. Todo momento que eu tenho um livro, eu tô com meu fone de ouvido, escutando alguma coisa. Até isso. Você consegue se concentrar lendo enquanto escuta música? Consigo. Parabéns. Essa parte de... Hoje em dia a gente consegue estar ouvindo música e fazendo qualquer outra coisa, na verdade. Pra gente é bem tranquilo. Mas eu me identifiquei muito com isso que tu falou de ter essa vontade de ver as coisas clássicas, de tentar ter um repertório maior, até porque antes de fazer faculdade de música, eu comecei a fazer faculdade de cinema. Olha aí. Então eu tinha a mesma questão, nossa, eu quero ver todos os filmes, quero ver os clássicos e tal, mas o que eu queria mesmo era ver as coisas que eu gostava, sabe? E com música a gente tem isso, porque por mais que às vezes eu quero escutar um gênero diferente, quero escutar um cantor ou um artista completamente diferente. Sempre acaba voltando para as mesmas. Sempre acaba voltando para os mesmos.
Tanto que a gente tem várias referências na nossa sonoridade que são são referências mais antigas, que a gente resgata lá de, sabe, 1980, 1970. E só que a gente sempre acaba... a gente tende a se manter no ano que a gente tá, vamos dizer. Vou pedir pra vocês fazerem uma palhinha aqui pra gente do que vocês cantam do repertório de vocês. Fiquem à vontade. Então, a gente pode cantar um pedaço de uma música que a gente gosta muito e que essa é uma música que a gente fez uma versão dela, um pouco mais lenta, que é a nossa vibe, vamos dizer assim. E a música chama Baby Can I Hold You, da Tracy Chapman. I love you. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, but you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words at the right time, you'd be mine. Obrigado. Que sensacional. Viu? Você que não se inscreveu, se inscreve agora e deixa o like, porque isso merece um like, merece uma curtida e merece dinheiro. Eu vou pegar minha carteira. Cara, parabéns, sério. Que bonito, sério. Eu tô arrepiado aqui. Não sei, eu perdi, prof, me ajuda. Não sei o que falar. Perdeu a Eu linha, perdi, eu não sei. Retoma. Tá, vou retomar. Ai, gente, eu queria ter uma voz assim, mas enfim. Vocês, né? Vocês fizeram aula de canto? Vocês fizeram alguma coisa assim pra não é improve, melhorar? Não sei, melhorar? Não sei. Vocês cantam Aprimorar. lindo, gente. Aprimorar, obrigado. Então, na verdade, a gente sempre cantava antes. E, inclusive, a gente tinha canais de música no YouTube. Separados, na verdade. A gente não começou a fazer juntos. Não, a gente não cantava juntos. Começava juntos. Rixa de irmão. O Ricardo tem toda uma vibe youtuber. Eu tenho uma vibe mais antiga. Eu sou isso youtuber foi- há mais tempo. vamos Mas dizer tem assim. vários nichos. Vários nichos. Eu tinha de música, livro, filmes e séries. Tudo Vários não. Cadê o Minecraft? Tinha vários nichos. jogos não incluem. E eu sempre tive um de música mesmo. E daí a gente ia cantando ali, afins. Mas aí, tipo, chegou um momento que eu pensava assim, tinha coisas que eu não sabia fazer, que eu queria muito, tipo assim, nossa, mas como é que todos conseguem? E eu não, sabe? Ainda mais eu via, tipo assim, que às vezes eu ouvia uma música e eu pensava assim, nossa, quero muito cantar essa música. Não conseguia. Mas aí, tipo, tinha outras pessoas que cantavam e ficavam super bom na voz dela. Eu pensava assim, não é possível, só eu não consigo. Daí, então, eu pensei, não, vou ver então de fazer uma aula de canto e tal. E daí foi aí que eu comecei a fazer aula de canto. Eu fiz, se eu não me engano, por 2 anos, eu acho, que eu fiz. Eu fiz um pouco mais do que eu entrei um pouco antes. Eu fiz um pouco mais de um ano, acho que deu 1 ano e uns 2 meses. Eu parei quando começou a pandemia, assim, então foi mais ou menos 1 ano e 2 meses. Mas é até engraçado, porque eu desenvolvi muito a minha voz por causa do piano. Sim. Tanto que toda essa questão de afinação e tudo mais eu sempre tive. E o Arthur também sempre teve por causa do violão. Então foi meio que... Uma coisa meio que foi consequência da outra. Então quando a gente foi realmente para fazer uma aula de canto, a gente acabou só meio que aperfeiçoando o que a gente já tinha. Foi tipo dar uma polida no que a gente já tinha. Principalmente Então, a parte de foi muito legal. respiração, que a gente se lá pra cantar antes. Sim. Ficava bom, mas aí, tipo, a gente cansava muito. Sim. E... Não tinha uma resistência toda. Isso. Tanto que o nosso trabalho, até quando a gente fez aula de canto, foi mais essa parte de conseguir ficar mais tempo cantando. Aí tem uma palavra pra isso. Resistência? De resistência do que necessariamente para conseguir cantar as notas, afinação e tudo mais. Então a gente fez por pouco tempo. Agora a gente não faz mais. Mas a gente chegou a fazer... Eu fiz um pouco mais de 1 ano e a gente fez por 2 anos. Acho que por 2 anos. Isso. Mas a gente, vamos dizer assim, os ensinamentos a gente usa até hoje. né? Sim. Tanto a questão de, principalmente, de aquecimento, antes de acabar cantando, se apresentando. E a É um parte- treino constante. É um vamos treino dizer. constante. Imagino, né? Pra manter a voz ainda mais, né? Pra você ter essa sustentação é dificílimo, assim. Exato.
por causa do sax, né, ele utilizou muito meu pulmão. E daí eu tenho uma respiração mais forte. Até a minha namorada, ela fala assim, por que você respira tão forte, assim? Porque eu tipo, me acostumei, assim, de tanto puxar o ar para você conseguir segurar um pentagrama inteiro ali. Não é um pentagrama, uma Gente, eu tô muito enferrujado. Um compasso, obrigado. Enfim, para conseguir segurar um compasso, daí tem que ir até a vírgulazinha onde tinha, mas às vezes ou você respira entre o compasso ou no próximo, né? Daí eu conseguia fazer essa sustentação, mas de voz, assim, eu não consigo alcançar muito. Talvez seja pelo tipo da minha voz. Assim, eu não sei, mas karaokê, tamo aí. A gente vai pela brincadeira, mais porque a gente canta as músicas que a gente gosta e tá tudo bem, tá tudo certo. Não preciso. E uma coisa que a gente aprimorou bastante, principalmente mais, na verdade, depois que a gente saiu da aula de canto, é que a gente começou realmente a cantar juntos, né? Antes a gente cantava, mas era sempre no mesmo tom. E daí, quando a gente começou a cantar junto, a gente começou a meio que procurar por artifícios pra conseguir deixar essas vozes diferentes, mas boas juntas. Que daí, no caso, que a gente canta tem sempre em regiões diferentes. Porque o nosso maior problema, entre aspas, é que, como nós somos gêmeos, as nossas vozes são muito parecidas. Até em telefone. Então, eu consigo diferenciar. Até assim. hoje, nas nossas músicas, ainda mais porque o nome nosso duo é Casmite. É um nome só. Então, pra quem não conhece a gente, acha que é uma pessoa só. Caramba. Ainda mais porque hoje em dia os artistas gravam várias vozes, uma música e tal. Sim. No caso, a gente grava várias vozes, mas são duas pessoas gravando as duas vozes. Caramba. Então a gente meio que, por uma necessidade de ter uma diferenciação entre nossas vozes, a gente resolveu explorar outras regiões das nossas vozes. Aí a gente usa terças, quintas, oitavas. A gente sempre tenta cantar em regiões diferentes para ter uma diferenciação entre nossas vozes. Mas a gente meio que... Isso era para ajudar as pessoas que ouvem, mas a gente acaba confundindo elas também. Porque a gente faz tudo juntos na música. Então, a primeira parte eu canto uma voz, mas na segunda parte ele canta a mesma voz que eu. Então as pessoas ouvindo talvez não reparem essa diferenciação. Faz um uníssono, assim. Isso, é que não é tipo... Tem alguns cantores que, principalmente, são duplas. Normalmente, um canta a voz principal o e o outro canta só harmonia. Isso, canta a segunda voz. No nosso caso, a gente não. Tipo, varia muito. Tipo, nesse pedacinho que a gente cantou, no começo ele começou a cantar a voz principal, Isso. depois eu cantei a voz principal. Então, a gente vai sempre mesclando. Até porque eu gosto de cantar a voz principal, mas eu também gosto de fazer as segundas vozes. E ele também. A gente não gosta de se limitar a uma coisa só, entende? Não, bem... tipo, eu quando eu tocava com meu pai, a gente fazia isso no instrumento. Às vezes ele tocava no soprano e eu ali no contralto, no tenor, e daí ele invertia e ia pro tenor e eu tocava no soprano. É bem, mais ou menos assim, tipo, tu vai sentindo a pessoa ali e fica, tipo, é uma relação não só com o público, que a pessoa que tá ouvindo, mas entre vocês dois ali, né? Exatamente. Vocês, não sei se... Isso foi muito da relação que eu tenho com meu pai, a música sempre uniu a gente sempre ia sair tocar junto. Não sei se a música foi isso para vocês, de uma coisa de união ou de identificação, assim, estreitou mais os laços entre vocês dois, assim? Eu acho que Eu sim, diria que sim, na verdade. É que, como nós somos irmãos gêmeos, né, a gente sempre foi muito unido naturalmente, né? Mas a música foi sempre algo que a gente... nós dois sempre gostávamos, então a gente pensou, por que a gente não tentar fazer alguma coisa juntos? Tanto que, por isso que de início, na verdade, a gente tentou fazer essa separação, porque, os dois fazerem a mesma coisa, né? Então vamos fazer separado. É muito clichê. Exato. Vamos fazer Mas uma aí pensamos, diferente. então vamos, já que a gente tem os mesmos objetivos e nós dois gostamos de fazer música, então vamos tentar né? se juntar. Até vai ter mais força, né? E acho que nessa parte da gente conseguir, a gente se aproximou muito mais com a música, porque hoje, além de ser algo que a gente gosta muito, é o nosso trabalho também. Então, a gente tá sempre em contato por causa do trabalho e também por causa da vida, enfim, no geral. Então, eu acredito que uniu bastante a gente. Que legal. Você comentou de trabalho, assim, né? Uma curiosidade que eu tenho, assim, como que vocês estão adentrando esse mundo, já estão há bastante tempo na indústria da música? Como que foi, tipo, o processo, assim, vocês têm apoio, sei lá, tanto dos seus familiares como de outras pessoas que se relacionam com vocês de forma profissional? Como que está sendo essa entrada, ou já
estadia de vocês no universo da indústria musical, assim? Então, na verdade, a gente começou a entrar nessa parte de indústria musical mesmo em 2020, que foi o que a gente começou em 2019, no meio de 2019, mas a gente começou realmente a lançar músicas autorais. Foi a primeira música lançada dia 4 de abril de 2020. Então, só que Já era pandemia. já era pandemia. Então, na verdade, a pandemia... Era pra ser 15 dias. Exatamente. E a pandemia foi bem interessante pra gente nesse ponto, que a gente teve mais tempo, então, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos começar fazendo nossas músicas. Tanto que acabou resultando de, no final daquele ano, a gente lançar nosso primeiro EP, que tem 7 músicas, que é o Pensamento Seu. Que a gente gravou, produziu, compôs, a gente fez tudo 100% em casa, porque a ideia, primeiramente, era ir para um estúdio fazer, mas como não dava, a gente teve que literalmente aprender a produzir e fazer toda a parte de edição e tal, e produção para poder lançar, porque a nossa meta era lançar de algum jeito. Como vamos chegar até lá, não sei. Vou lançar pro mundo e... Exatamente. Exato, mas a gente ia fazer. Mas assim, a gente sempre comenta que a gente até sempre aberto a ter novas experiências, até conhecer novas pessoas na área, porque é uma coisa que a gente não conhece muito. Porque assim, a nossa família não é muito musical, então, na verdade, a gente não sei bem de onde vem esse nosso lado mais artístico. E até por essa questão de a gente ter começado em um período que estava tudo meio fechado, todo mundo mais na sua, a gente acabou fazendo tudo sozinho mesmo. Então, a gente principalmente aprendeu as coisas na internet mesmo, como fazer as coisas, até a parte de distribuição, que foi a parte mais chatinha pra fazer, mas que a gente acabou aprendendo por nossa conta, e foi meio que tentativa e erro, assim, sabe? Tem coisas que a gente vê que, tipo assim, nossa, como é que a gente fez isso aqui? Tipo, vê agora, né? Mas na hora parecia, nossa, vamos fazer uma música. Colocar no Spotify foi uma coisa bem... um marco bem grande, assim, sabe? Que já foi uma coisa bem mais... No nosso ver, era uma coisa bem profissionalizante, assim, sabe? Nossa, não tô só no YouTube, tô no Spotify. Então, foi sempre uma meta nossa de realmente, não, vamos... Interessante essa abrangência que a plataforma, né, ela tem ali do Spotify, né? Tu consegue ser um artista independente ao mesmo tempo que tu se profissionaliza nisso, né? Exatamente. Até porque, assim, quando tu fala assim, eu tenho músicas lançadas, a pessoa fala, onde é que eu posso ouvir? Tu fala no YouTube. É um pouco chato. Tu vê o clipe ali, ou às vezes é só só a imagem, né? Tipo, nada contra, a gente gosta muito do YouTube, mas na verdade tem a questão de que a gente gosta muito de ouvir música falando outras coisas. Daí não dá. Propaganda. Isso, também propaganda. Falar? Você tá ouvindo ali lavando a sua louça, daí tu não consegue travar porque tá com a mão molhada. Isso, daí realmente, como o próprio Spotify ou outros aplicativos de música, né? O Apple Music, Deezer e afins. SoundCloud também, que o SoundCloud pessoal também usa muito pra divulgar o trabalho. A gente colocou também, né? Acho que foi a nossa primeira música foi colocada lá. E essa parte profissionalizante a gente tá explorando ainda mais esse ano, na verdade. Porque até ano passado, como a gente tava em casa a maior parte do tempo, dava pra fazer lives, tipo a do Gump que a gente fez. A gente conseguiu fazer... Essa parte das lives, acho que é nossa que a gente conseguiu aproveitar bastante. Essa temporada de lives que teve durante a pandemia. Mas aí, esse ano agora, que a gente tá começando a fazer algumas apresentações, alguns shows presenciais, ao vivo. E pra gente tá sendo algo muito novo, porque até então, cantar e tocar em casa, sem equipamento, só a gente, é completamente diferente. Do que ter que lidar público, com... né? sem público. Do que ter que lidar com público, com equipamento, com tudo, sabe? E a gente já fez algumas apresentações na minha faculdade, teve aqui também na Univille. A gente tá vendo agora também de fazer um show só nosso, talvez pros próximos meses. Mas a gente tá explorando mais essa parte de performances agora. Porque esse lado da internet é algo muito bom para se divulgar, mas a parte ao vivo, a parte física é muito importante também. E faz toda a diferença. Então a gente tá querendo, além de continuar lançando nossas coisas e tudo mais, ir agora para essa parte mais de apresentações, de shows, sabe? Vai ser bem legal. Conhecer o público ali e tudo mais. Não Exato. são só números, né? São realmente pessoas que se identificam com a música que vocês fazem, gostam das letras, gostam da melodia, da harmonia, do ritmo, né? Isso mesmo. Então, cara, desejo realmente todo sucesso para vocês, assim, e que esse podcast pode ser uma forma de divulgar ainda mais trabalhos excepcionais, assim. Bom, agora vamos puxar, assim, para um assunto... Antes de puxar para um assunto mais geral, vocês mencionaram que o tema principal de vocês, de música, é melancolia, né? Vocês puxam para uma melancolia mais terrena ou algo mais subjetivo ou surreal, assim? Vocês puxam algo tipo que a pessoa... Vocês utilizam as palavras para ser mais subjetivas ou vocês utilizam realmente para significar um acontecimento terreno, algo que seja identificável ou uma mistura, dependendo da música?
Eu acho que depende muito da música, assim, na verdade. Porque tem músicas que, principalmente, que são acontecimentos, realmente aconteceram com a gente gosta de ser bem fiel e ser bem detalhista. Tanto que a gente não sabe, tem música que a gente escreve, às vezes, para algumas pessoas, que a gente não sabe se elas realmente sabem que é para elas. Então, mas as pistas estão lá. Aquela piscadela. As pistas estão lá, então. Mas também tem músicas que não. Tem músicas que a gente decide deixar as coisas um pouco mais, como tu falou, subjetivas. E até porque a gente gosta também de puxar também, às vezes, para algumas músicas com algumas letras um pouco mais, eu diria até um pouco mais poéticas, vamos dizer. Que daí dá para usar alguns termos mais diferentes. Rebuscados, como você tinha falado. Exato, alguns mais rebuscados. E varia muito de música, na verdade. E também acaba tendo um pouco dessa subjetividade que, indiretamente, eu diria que todas as músicas têm um pouco dessa subjetividade. Algumas têm muito mais, outras têm muito menos. Mas isso acho que instiga outras interpretações da música. Porque às vezes tu deixa algo muito, muito certinho, tipo, muito rígido, acaba que não tem uma margem tão grande para as pessoas interpretarem do jeito delas. Então, tendo um pouco dessa vibe um pouco mais poética, acaba que é mais fácil as pessoas interpretarem, conseguir se identificar do jeito delas. Isso é uma coisa que a gente preza bastante. Essa questão de que o que a gente mais gosta é quando a gente tá ouvindo uma música e pensar assim, nossa, acho que essa música foi escrita pra mim. Exatamente. E é exatamente a nossa proposta, na verdade, é que as pessoas sintam a mesma coisa quando elas ouvem as nossas músicas. Então, por isso que a gente deixa um pouco mais subjetivo, assim, não deixa... Deixa mais a interpretação pra pessoa. Interpretação aberta. Enquanto outras são um tiro de Exato, outras são mais diretas. A gente vai fazendo um equilíbrio, assim. Tanto que tem músicas que a gente faz que nitidamente são mais pra gente, e tem músicas que são mais pros outros, dependendo do jeito que a gente, como a gente coloca as palavras. Mas é uma questão de equilíbrio mesmo. Muito bacana. Então, agora que vocês responderam essa, eu ia puxar para um assunto mais geral, que são os artistas, os estilos, as músicas que inspiraram vocês, ou, sei lá, algum acontecimento. Caramba, eu ouvi essa música, assim, tive uma inspiração, assim, e, sei lá, foi a primeira música que vocês gravaram, assim. Como que foi esse processo, assim, até chegar onde vocês estão hoje, assim, tipo, de inspiração, né? Tipo, de artistas, de músicas, assim. O que vocês mais ouvem atualmente também? Então, começando por o que a gente mais ouve atualmente, acho que a gente gosta muito de uma cantora chamada Alessia Cara, que a gente ouve bastante. E, óbvio, tem uns mais famosinhos, tipo Shawn Mendes, que a gente ouve bastante, Ed Sheeran, Taylor Swift. No mesmo Swift. dia que eu. Sério? 8 já. Taylor Swift, principalmente. A única coisa que eu me orgulho dele. Não, brincadeira. Ou Taylor Swift, principalmente, que a gente ouve bastante as músicas dela. E daí até nacionais, tem alguns que a gente acaba ouvindo. Alguns, a gente até comenta que às vezes a gente tem muito uma memória de assim, gosto muito dessa música. Não necessariamente eu gosto de todas as músicas do artista, mas essa música me marcou. E tem alguns artistas nacionais que acabam acontecendo isso. Até uma música que a gente gosta bastante é aquela música Nasce um Instante da Pitty também. Mas não necessariamente ela é uma artista que a gente acompanha tanto, mas a gente gosta também dela. Tem também o João, que é um artista nacional que a gente ouve bastante. Inclusive a gente foi no mês passado, no show dele até. Foi aqui em Santa Catarina? Foi em Curitiba. Legal. Que a gente foi. Que daí é bem legal. E inclusive a gente sempre gosta de tentar ir no show dos artistas que a gente gosta, né? Inclusive o Ed Sheeran, a gente foi no show dele, a gente foi... No show do Shawn Mendes a gente foi, mas ele cancelou o show. Cancelou o show, a gente tava lá. Então a gente foi, mas ele não foi. Não teve show. Mas a gente foi também no show da Alessia Cara no Lollapalooza. O da Miley Cyrus. Da Miley Cyrus também, que também é uma grande referência pra gente. E a gente até... shows é uma coisa que a gente gosta muito, porque é um momento que tu vê realmente o artista fazendo o melhor. Sim. E tanto que por isso que a gente tá também nessa linha de fazer mais apresentações também. Né? Porque ele tá ali né? Tipo, às vezes ele tá em tour ali, ele tem que manter a voz e tem que estar sempre no ápice ali pra não pode Sim, tenta tudo escorregar nenhum. Exato. E até tu comentou sobre a questão de músicas assim, que a gente ouve, que às vezes, tipo, você vê com muitas inspirações. No meu caso, eu tenho duas músicas preferidas, que é Love, de Nat King Cole, e Both Sides Now, da Joni Mitchell, que são músicas mais antigas, eu acho que são... Love, eu acho que é de 1960 e poucos, e Both Sides Now por aí também, são músicas mais antigas, mas são músicas que... Eu não sei bem se foi porque eu gosto tanto delas, assim, mas elas me marcaram e eu continuo ouvindo elas sempre. Inclusive, Both Sides Now é uma música que eu tô... inclusive usando no meu TCC. E é uma música que eu tenho... A partir dela, eu tenho duas músicas escritas. Que é a partir dela, assim, sabe? Tipo, deram muitas ideias, muitos insights que eu acabei usando para outras duas novas músicas, que não foram lançadas ainda.
Mas até tem umas músicas que essa música é citada, inclusive. Que legal. Então é legal, assim, como uma música inspira várias outras, dá ideias também. E de questão de gênero de música que a gente acaba ouvindo, que acaba inspirando a gente não vai se limitar muito nessa questão de gêneros que a gente escuta. A gente, bem como tu falou, a gente acaba voltando pro que a gente mais gosta, né? Aí a gente ouve, a maior parte do gênero que a gente ouve é mais música pop, vamos dizer que é a maior parte. Mas a gente acaba indo pra uma vibe mais indie, mais folk, às vezes. E às vezes até algo mais... Eu acabo ouvindo algumas coisas mais instrumentais também, porque por causa do piano. Então eu também tenho muito dessas inspirações que não necessariamente vêm de músicas cantadas, até de músicas instrumentais. Então a gente é bem, acho que, versátil. A gente sempre tenta procurar inspirações de lugares diferentes, né? Ah, e com certeza, né? Mais recentemente tá voltando essa coisa das músicas, assim, que tem uma vibe, como vocês falaram, oitentista, assim, né? Dos anos 80, assim, tem sempre aquela batidinha. A gente tem um exemplo até desse ano do Harry Styles, né? Do As It Was, né? Das batidas, né? Da música, ela lembra muito aquela Take On Me do A-ha. E Sim, daí você verdade. pega também The Weeknd também, Sim. essas mais recentes que eles fez. Tem muito essa vibe, né? Tá voltando, assim, acaba se reciclando com uma nova roupagem. Exatamente. Isso, até Dua Lipa também. Dua Lipa, com certeza. Eu não lembro qual dela que ela fez. Levitating? Não. Também, Tem o álbum também. inteiro, na verdade. O que álbum é inteiro? o Future Nostalgia. Já todos. Tá tudo bem. Que é tudo bem... Que ela segue bem essa linha de... É bem anos 80 dela, É bem anos anos 80. Mas é bem interessante essa questão dessa mistura de gêneros, assim. No nosso caso, a gente mistura bastante porque a gente gosta muito da linha de jazz também. Então, sempre tem algum elemento que remete a isso e até remete a outras artes, né? Até a questão de filme, por exemplo. A nossa última música, que é The Greatest, ela tem uma intro que ela é de um... É um violino? É um violino. Que é um violino que ela remete muito como se fosse um início de filme antigo, assim. Inclusive até a parte gráfica dela, que é a imagem, que ela é só um círculo, que daí tem imagem em volta preta, que é como se fosse a câmera se abrindo. Que legal, cara. Então a gente sempre Que é gosta bem início de filme antigo, assim, sabe? Isso, daí a gente sempre gosta de brincar com essas outras referências e tentando combinar e fazer uma coisa mais autêntica, assim. É bem interessante. Não necessariamente pegar elementos de lá e só reproduzir, mas Sim. trazer esses elementos e juntar com o que a gente já tem, sabe? Sim, faz uma mescla ali, Exato. realmente, como tá sendo feito. Cara, o jazz é muito legal, tipo, ele trouxe muita coisa além de ele ser, assim, não é problemático, assim, ele trouxe muitas quebras, assim, né? No cinema, inclusive, o primeiro filme falado é O Cantor de Jazz. Apesar de ter todo o problema do ator ter feito um blackface e tudo mais, né? Mas é outra época, infelizmente tá voltando nessa época. Mas anos 20 começa a dar louca na galera, né? Mas enfim. E pra música também ele inspira muita coisa, inspira filmes, enfim, o jazz ele sempre traz essa... Não é novidade, mas ele traz essa liberdade, né? Sim, porque exatamente. às vezes você não necessariamente precisa de uma partitura para tocar um jazz, você precisa de um tema. Os músicos tocam um tema e o sax conversa com o trompete conversa com a bateria conversa com o trombone. É muito livre e é muito gostoso de ouvir. É um dos... Eu sou suspeito para falar, mas é um dos meus estilos musicais favoritos, assim, depois do rock. Sacanagem. Porque eu também, eu escuto ainda, porque eu não paro de escutar. Rock anos 80, basicamente, assim, tipo... Na verdade, a minha banda, ela é mais pro... Que eu gosto, a minha banda favorita, The White Stripes, ela é mais dos anos 2000 ali, 990 ali. Só que ela acabou muito rápido. Ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico triste. Eu fico feliz porque eles não vão, tipo, me decepcionar, mas eu fico feliz que eles não vão... triste porque eles não vão fazer show, nunca vou poder ver os dois se apresentarem, até porque a Meg White sumiu, o Jack White ele tá em carreira solo, e ainda posso ver o Jack White. É uma vantagem. Tem esperança. Tenho esperanças, mas do jeito que tá... Do jeito que as coisas estão, cara, vai demorar um pouquinho. Espero que ele não se aposente até lá. Então... é isso, assim, tipo, das músicas, assim, oitentistas tá voltando, como sempre acaba, né? Sempre acaba retornando, assim, a música, assim, ela... funk, principalmente, utiliza muito, tipo, de músicas antigas, assim,
Teve uma versão recentemente que eu escutei que ela pega aquela música I'm Blue, da Budi, da Budi. E daí pega assim e faz uma música inteira baseada nessa música, assim. Então, tipo, mas é legal da gente conversar do mercado que tá hoje em dia, onde muita coisa tá não só sendo produzida como música, mas tá sendo produzida pra bombar e pra ser trend. Exato. Ultimamente tá bem... É algo até que a gente reflete muito sobre isso, na verdade, porque fica aquela linha tênue entre fazer algo mais comercial e que tem potencial para fazer mais sucesso, ou a gente se manter fixo às nossas raízes, ao que a gente realmente quer fazer. Que talvez não tenha um alcance tão grande de outras pessoas, mas ainda é algo mais autêntico que a gente queira fazer. O que a gente está fazendo hoje em dia, a gente está tentando mesclar um pouco isso. Não ser tão comercial, mas também não ser tão algo que... algo mais escondido, algo mais intimista que a gente faria. Tanto que uma coisa que a gente fala muito, que acho que todo mundo deve ter percebido isso, é que as músicas são cada vez menores. Hoje em dia, uma música de 3 minutos, para muitos, é grande, meu Deus. Hoje em dia, o pessoal não conseguiria ouvir Queen. Exatamente. Músicas de 6, 7 minutos hoje não existem, Led basicamente. Zeppelin. E músicas muito... Legião Urbana? Nunca. Uma música de 9 minutos? Pelo amor de Deus. E como essas músicas elas são mais curtas, elas sempre têm uma estrutura menor, as coisas, elas, tudo que é dito é para ser, parece, de um fácil entendimento, na verdade, para ser algo mais... São um pouco até mais literais, né? Mais literais. E para ser algo... acaba se tornando algo um pouco instantâneo. Porque essas músicas, elas são lançadas, elas fazem sucessos, mas, não sei... Um mês, por exemplo, tu já nem se lembra da música. Ela satura muito rápido, na verdade. Sim, isso é um problema, assim, que, tipo, as músicas, ela tem, até parece, tipo, um trecho específico, parece que ela é feita para esse trecho específico, para ser lançado em outra rede, em uma rede social, Exatamente. TikTok, Instagram, e depois o resto da música, daí tu procura. Isso mesmo. Mas ela satura muito rápido. Isso aconteceu bastante esse ano, até, aqui, com algumas músicas. A gente não vai citar aí porque a gente ama o nosso telespectador, não vai colocar essas músicas na sua cabeça. Não. Eu pensei por um momento, eu ia cantar, mas não vou. Agora ela tá no meu repeat, eu vou ser bonzinho com vocês. Mas, pois é, tipo, não sei um exemplo, assim, fácil, assim, de lembrar, mas eu acho que o maior exemplo que vem na minha cabeça são as músicas da Doja Cat, onde uma música tem 2 trechos assim, muito específicos que viraram trend de TikTok. Exato. Tem uma que tem um plim, assim, onde a pessoa faz e pisca o olhinho. E daí outra que corta, assim, daí dá para fazer uma transição com essa música. Então, vocês escolhem... Não é que vocês escolhem, vocês vão por esses 2 caminhos. Essa música a gente pode fazer ela mais comercial, ela mais tranquila de fazer. Essa não, essa é intocável, essa a gente vai colocar a nossa visão, imprimir nossa visão e vai mandar para o público. E não importa a audiência, a gente só quer, né, fazer aquilo acontecer, né? O cinema também acaba sofrendo muito disso. Bastante. Você vai fazer uma coisa comercial que vai vender, ou você vai fazer esse filme artístico que não vai ter alcance? E aí? Né? Exato. Na verdade, o que a gente acaba fazendo é que, assim, tem músicas nossas que elas acabam sendo bem grandes, assim, muita letra. E se a gente, às vezes, tem partes que acabam sendo mais repetitivas, a gente até pode tentar tirar elas, tentar até a gente recicla muito, assim, esse verso não ficou bom aqui, eu vou usar pra outra coisa, sabe? Eles nunca são realmente excluídos, eles podem ser trocados por outras músicas. Mas, na verdade, depende muito, porque tem músicas que tem pouca letra. Então, ela tende a ficar com um pouco mais curta. Mas tem músicas nossas que elas são maiores, que, óbvio, a gente tenta deixar mais ou menos numa margem de, acho que no máximo 5 minutos, assim, mas... A nossa maior música lançada até agora, acho que ela tem 4,50, pra ter uma ideia. Que hoje em dia não é comercial, é quase 2 músicas se fosse pensar em tempo comercial. Mas a gente tende a tentar se manter em um tempo bom, mas não... Por exemplo, a gente não consegue fazer músicas de menos de 3 minutos, por exemplo. É algo que pra gente... eu já tentei. Nem se a gente quisesse, a gente conseguiria. Não vai. Porque é algo que a gente não consegue. Pra mim parece até estranho conseguir dizer tudo o que eu quero dizer em tão pouco tempo, sabe? Mas aí a gente tenta fazer essa mescla das coisas pra não... Justamente porque a gente tem toda aquela questão de a gente não se perder na nossa identidade. Sim. Que acho que isso vale muito mais do que a música seja trend ou tenha uma exposição maior até por pouco tempo. Porque eu penso assim, a música, eu penso que a gente faz música pensando em daqui a 10 anos ainda seja relevante, daqui a 20 anos ainda seja relevante. As pessoas ainda ouçam.
Porque se for pensar tão no imediato, essas músicas vão sendo descartadas muito rápido. Buscar a temporalidade, né? Uma Exato. coisa que fica ali marcada é o, sei lá, é a busca, o santo graal, assim, da música, né? Tipo, tu manter uma música, nem que às vezes ela vai estourar mais tarde, mas que ela permaneça por muito tempo e que fique Sim. imortal, assim. Músicas dos anos 60, que a gente comentou, que você falou das músicas, né? Que te inspiraram, assim, elas ficam, assim, por muito tempo por esse amor que o artista tem, porque ele tinha realmente algo a acrescentar, a mostrar, ou às vezes era algo dentro da pessoa que ele expôs para o mundo e a gente, né, abraçou isso. Então, essa busca pela atemporalidade, eu acho que realmente é o caminho assim que o artista deve procurar. Não só para música, né? Para o audiovisual, para as artes, né? Artistas que a gente escuta tipo, há mais de 300 anos, assim, permanecem por causa, né, dessa inspiração e dessa busca da temporalidade. Eu acho que é isso, rapazes. A gente aqui do projeto agradece a presença de vocês, agradece nosso querido telespectador também. Vocês querem dar um recado onde a gente pode encontrar vocês nas redes, ouvir suas músicas? Então, a gente está em todas as plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, e sempre pelo nome Casmit, que é CASMIDT. E também nas redes sociais, pelo mesmo nome, @Casmit. E a gente também está com vários projetos para serem lançados agora, alguns talvez no final desse ano ou começo do ano que vem. Então a gente está sempre postando coisas novas e acho que ia ser bem interessante, acho que o pessoal vai gostar do que a gente já tem lançado. Legal, então procura lá Casmites em todas as redes sociais. A gente vai ficando por aqui mais uma vez. Obrigado pela participação de vocês, foi muito legal divulgar, principalmente artistas aqui da região, da nossa universidade, né? Porque às vezes a gente passa no corredor só tá preocupado com fazer a prova e eles não sabem que tem artistas maravilhosos assim. Então, de coração, muito obrigado por participarem. E obrigado você que ficou até aí. Se você ficou, deixa o seu like. Se você não ficou também, pera aí, eu entrei num paradoxo aqui, mas deixa o seu like, compartilha para que tenha mais podcasts dessa forma, com assuntos abrangentes, cultura pop, música, enfim. Ficamos por aqui do projeto Multiplica e conjunto com o projeto Portal Art Design. Até mais. Até a próxima.